Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte bem legal aí primeiro do jogo aberto, a Renata e os antes aí, Cicinho e Ronaldão, tendo que se render ao Verdão, que é o melhor time da América Latina, líder geral da Liberta, 100%. A gente traz um trecho aí também do troca de passe e sim, toda a mídia se rendendo ao Verdão. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Olha, pega o carona no seu discurso agora. Potência, cinta batida. Palmeiras na Libertadores, 100%. Ontem se deu ao luxo de fazer 2 gols de maneira muito rápida e depois administrou, levou o jogo de boa, não quis golear e tal. Palmeiras tá demais a Libertadores e os outros que lutem, hein? Ganha na base do profissional. Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. A euforia é tanta em dias de Libertadores que a torcida até esquece que na vida nada é 100%. Todo mundo tem lá seus BOs. Já tive 2 casamentos mal sucedidos, mas faz parte. Falhou na academia. Falei pra estar aqui hoje. A prova valia 9 e eu tirei 7, eu errei 2. Morena não tá te dando moral? Me dá uma chance. São muitos problemas, 100% mesmo, só o Palmeiras na Libertadores. O Verdão entrou em campo contra o Bolívar para tentar manter esse desempenho e para buscar a melhor campanha geral no torneio. O time de Abel Ferreira precisou de 11 minutos para cumprir a missão. O primeiro gol saiu depois de um cruzamento na medida do Piquerez. Murilo abriu o placar. O zagueiro não marcava desde agosto do ano passado. Eu já estava agoniado, porque sempre gostei de fazer gol, sempre gostei de ajudar a minha equipe e não estava acontecendo, mas sem dúvida nenhuma vai voltar com tudo agora. O segundo gol saiu pouco tempo depois. Jogada construída em velocidade, com Felipe Anderson e Maurício. Eles deixaram Facundo Torres no jeito para ampliar. Muito feliz, por sorte, o treinador dá confiança, assim que isso me põe muito feliz. Vim aqui para jogar e isso que estou fazendo. O time fez de tudo para sair bem na foto, mas com o 2-0 acabou dando uma desacelerada. Entramos muito bem, muito fortes, e porque tiramos o pé do acelerador começamos a falhar muitos passes. Dos 25 minutos até os 45 da primeira parte foi o que mais fizemos. O Bolívar tentou ultrapassar, como nesse cruzamento do Pato Rodrigues, que deixou Richard Rios e o Everton atentos. Na segunda etapa, a equipe alviverde recuperou o domínio. Em um lance de contra-ataque, Vitor Roque saiu em velocidade, entrou na área e acabou sendo derrubado. Pediu pênalti, mas a arbitragem não teve essa interpretação. O que o dono do apito viu foi impedimento, assinalado pelo Bandeirinha no lance seguinte, no que poderia ser o segundo gol do Facundo. O que seria o único gol da equipe boliviana, do atacante Romero, de cabeça, também foi anulado, pelo mesmo motivo. O jogo ainda foi marcado por faltas e por uma longa espera para checagem de pênalti. O VAR avaliou se a bola tocou na mão do Bruno Fux na área. Minutos e minutos e minutos depois, o jogo seguiu. O placar não se moveu mais. 2-0. O Palmeiras fez de novo. Com 15 pontos, conseguiu a melhor campanha da fase de grupos. Ainda falta uma rodada, mas o alviverde não pode mais ser alcançado. A gente fica muito feliz por essa marca, né? A gente dá para todo mundo perceber que é uma identidade nossa. E jogo a jogo, o professor nos cobra bastante sobre isso. Jogo a jogo, Abel Ferreira encontra soluções. E a diretoria quer encontrar o caminho para estender o contrato do treinador. O empresário do português marcou presença no Allianz Parque. O empresário está cá, é isso? Não está aqui? O que é que ele vem fazer? Não tenho nada de novo para vos dizer. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores. O mais importante agora é preparar a nossa equipa. E o que vocês têm que saber hoje é que eu estou de alma e coração e super motivado no Palmeiras. É isso que tenho para vos dizer, mais nada. Eu queria que ele ficasse até
o resto da vida. A gente sabe o quão difícil é achar um treinador dessa qualidade, do jeito que ele encara todo dia, de uma forma surreal que eu nunca vi na minha vida. 100%, só mesmo a sinergia. Abel Ferreira, Palmeiras e Libertadores. Palmeiras é algo que não se explica, que se sente. Tá bem? Tá bem. Que sinergia. Ronaldão, vou começar com você só pra mudar, porque todo mundo esperava, vai ser o Edu. E aí, eu quero ver o que você vai dizer sobre a campanha do Palmeiras na Libertadores até agora. Maravilhosa. Não tenho o que falar, maravilhosa. E agora tá fazendo um esquema já pro Mundial, pensando no Mundial. É isso que é importante. E o Abel tá colocando pra todo mundo, que vai com 2 goleiros, né? Que agora os 2 podem pegar a bola com a mão dentro da área e não dá pênalti pro Bolívar. Aonde? Um time ruim do Bolívar e vocês ainda maltrataram o Bolívar em casa. Maltratando era pra ser mais. Sim, 4, mas 5, e o pênalti? 6. Meu Deus! Pô, tem que falar com a arbitragem. Então eu achei que agora é culpa do Palmeiras. 2 goleiros agora, o Palmeiras é um esquema novo. Aonde que a bola bateu na mole? Me mostra. Não foi pênalti? Não, claro que não. Bateu primeiro no joelho. Já me arrependi, eu quis mudar aqui. Meu Deus! Era esperado, né, essa classificação tão fácil assim do Palmeiras, porque você pegar o 7º colocado do Campeonato Peruano, o 2º do Boliviano e o 3º do Paraguaio, é isso aí mesmo. Mas o Palmeiras, é isso aí mesmo. Tinha que pontuar mesmo. Palmeiras, um dos melhores times aqui do país. Aí pega os times Mas pequenos. o Palmeiras fez a lição, não fez? Ganhou de todos. O Flamengo ganhou não fez. Ganhou de todos. Aí você pega dentro e fora de casa. Diferente de os outros clubes que empatam em casa com o... porque aí você pega o primeiro colocado da outra competição. É isso que a gente fala. É assim, ó, jogar Libertadores é isso, assim, ó. É a 6ª vez que o Palmeiras classifica em primeiro lugar no geral. Entendeu? Então ganhou de 2-0, 15 minutos, decidiu o jogo. Aí depois o Palmeiras só administrou, o Abel conseguiu colocar outros jogadores para pegar ritmo de jogo, o Rafael Veiga, né, o Maurício. Então são jogadores que estavam precisando de ritmo. E o Abel fez isso ontem. Mostrou que, mesmo jogando classificado, ele leva a competição a sério. Ele mudou 2 ou 3 jogadores. Né? Então, você pega o time do Palmeiras... Foi pênalti aí, Ronaldo? Ela queria outro pênalti. Não foi pênalti isso aí? Foi, arrancou até a roupa do atacante? Rapaz, eu queria falar um negócio, mas não posso falar. Eu não vou falar. Olha, nas costas do jogador do Vitor Roque. Pênalti claríssimo que o árbitro não deu. Meu Deus do céu. Mas o mais importante de tudo, o Palmeiras faz a Libertadores ser fácil na primeira parte. Mas como que não vai fazer num grupo desse? Quero ver cair no grupo da morte. Do grupo. Tudo bem, mas aí a gente falava que alguns times iam deitar e rolar, e não é assim. Olha, o Flamengo tá sofrendo, Inter e Bahia estão sofrendo. Sofrendo. Como o São Paulo sofre? São Paulo classificou primeiro que o Palmeiras. Botafogo tá sofrendo. O São Paulo já estava classificado antes de ontem. Que isso, você se bateu a cabeça, Renato, com todo o respeito. O Palmeiras... Não, que, na verdade, eu fico pensando o seguinte, ontem... Nós estávamos acompanhando, quer dizer, eu estava acompanhando 2 partidas ao mesmo tempo, 3, na verdade. Mas estávamos aí olhando o Palmeiras e o Verdão pensando no Bragantino. Já pensando no Campeonato Brasileiro. Já tinha a fatura resolvida rapidamente e já estava de olho no Campeonato Brasileiro. E além disso, eu até falei para vocês, nós aqui conversávamos, que ele ia tirar o Gustavo Gomes, ele ia tirar o Estevão, até mesmo para preservar para o jogo de domingo, que é muito importante diante do Red Bull, até mesmo para a gente manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Então ontem eu acho que foi um jogo, Renata, que a maioria dos jogadores que entraram, que não vinha jogando, aproveitaram a oportunidade. Jogadores que deram conta do recado, o Maurício entrando fazendo gol, acho que isso é muito importante também, e isso mostra a competição entre eles dentro do elenco. Isso faz com que os jogadores que estão jogando hoje no Palmeiras, os titulares, né, não pode vacilar, porque tem outros que vêm e tomam lugar. Né? O Marcos Rocha retornando novamente, o capitão do time. Marcos Rocha, bom retorno, meu irmão. Então é isso que o Palmeiras está apresentando nesse momento, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. E Cicinho, agora falando muito sério, o Palmeiras tem experimentado variações táticas, tem ofertado mais minutagem para muitos atletas, tem trazido jogadores da base, como o Alan, mas ao mesmo tempo as contratações estão tendo mais espaço, está preservando jogadores que se desgastam mais, como o Felipe Anderson. A gente vê que agora o Vitor Roque está com a confiança lá em cima. O Palmeiras entra num nível que, pelo menos para disputar o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Mundial, ele tem forças equilibradas. Exatamente, Renata. Brincadeiras à parte, na verdade, assim, a gente fica brincando para tentar achar um defeito no Palmeiras do Abel, né? Você estava brincando?
Não, a gente tem que aliviar um pouquinho, pra baixo, porque assim, é um time muito competitivo. A gente fala também a respeito do Mundial, mas é uma equipe que vai dar muito trabalho no Mundial. É uma equipe muito bem postada, se dá o luxo de deixar os dois principais jogadores de fora. Tá certo que o Bolívar não é um time perigoso, mas é um adversário que, se você não tiver uma atenção, se você não tiver manter a concentração durante os 90 minutos, né, mantiver essa concentração durante os 90 minutos, você pode ser surpreendido. Mas o Palmeiras é a seriedade do primeiro ao último minuto. E isso conta o quê? Saindo lá do banco de reserva. Então é um time que vai brigar em todas as competições aí, merecido a classificação geral do Palmeiras, porque é o melhor time dessa competição. O Cicinho teve que sim se render ao nosso Verdão. Até tentou brincar ali, mas ele deixou bem claro que isso tudo é para tentar tirar um pouco do foco, mas o Palmeiras é o time a ser batido. Bora tocar um pedaço aí do Troca de Passe também e mais um pedaço da mídia brasileira se rendendo ao nosso Verdão. Desse trabalho do Abel é que tá ficando difícil de você saber qual é o time titular do Palmeiras, né? Porque, por exemplo, hoje ele descansa o Giai, que vinha jogando todas quase, né? Nos últimos jogos vinha sendo quase sempre um jogador de início de jogo, vinha fazendo boas partidas. Ele inicia o jogo com o Murilo e Bruno Fux, hoje na zaga, né? Fazendo a dupla. O Gustavo Gomes ficou fora. O Marcos Rocha foi o lateral direito. O Mike entra no segundo tempo. O Giai permanece no banco o tempo todo. No meio-campo, o Veiga tá voltando de lesão e tal, de novo no banco de reservas. Ele começa com o Emiliano Martínez e o Richard Rios, deixa o Aníbal fora, que também começa jogo toda hora. O Maurício é um titular, esse eu acho que é um titular absoluto no Palmeiras hoje, né, pelo que produz. Ele inicia o jogo com o Felipe Anderson, que não sabíamos qual é o status do Felipe Anderson, começou alguns jogos contra o São Paulo do lado direito. Mas já passou a ser um status importante. É isso, está mais ativo dentro contra o São Paulo, o Maurício não começou, né? Maurício não é titular. Começou, Alan? Começou, Alan, exatamente. Acho que estava acompanhando também um pouco o Maurício, que estava voltando de lesão. O Facundo Torres, esse joga todas, né? Esse é o que não descansa nunca, de novo, começou hoje. Descansou contra o São Paulo. É verdade, depois de um longo período ele descansou contra o São Paulo. Jogou Paulinho, começou então, Paulinho. Paulinho hoje sequer foi relacionado. Estevão não esteve nem no banco de reservas. Então ele consegue mexer bastante no time e a gente não percebe. Mas também, muita mudança de desempenho. Mas também os resultados bons das primeiras rodadas dão esse conforto, né? Claro, ele não está decidindo a vida. Claro que sim. E aí ajuda. Mas isso não tem acontecido só na Libertadores, né? Mas é muito mérito. No Campeonato Brasileiro ele também tem conseguido rodar sem mudar tanto o desempenho. O grande mérito de raramente você vê o Palmeiras em enrascada nessas fases iniciais, né? Até quando ele estava envolvido numa decisão de paulistas contra o Água Santa, que ele inicia o jogo contra o Bolívar fora, acaba perdendo o jogo, mas logo depois ele sai emendando uma vitória atrás da outra para garantir classificação. Hoje começou o Vitor Roque. Achei que hoje era um jogo que, em dado momento, sob medida para ele. Porque tinha espaço para atacar o Bolívar indo para o jogo. E ele teve uma chance, né? Numa bola, uma bobeada da defesa do Bolívar. Ele sai de trás do meio campo praticamente. A bola era alta, né? A bola quica, ele espera o tempo certo. Se coloca à frente do goleiro e preferiu, né? Não sei se ele preferiu, né? Ou se ele realmente foi empurrado ali, querendo talvez um contato, esperando um pênalti que acabou não sendo marcado pela arbitragem. Acho até que não aconteceu. Ele se levanta rápido para tentar, mas perdeu ali uma grande chance de ficar em pé e tentar finalizar para fazer o gol. Não fez um bom jogo hoje, Vitor Roque. Ainda tá assim, ainda tem oscilações ali, a questão dele aproveitar algumas situações que são muito propícias ao tipo de jogo dele que ainda não estão acontecendo, né? O início era um Palmeiras que não criava tantas situações mais favoráveis a ele, a bola passava muitas vezes mais travadão. E agora o time aos poucos vai começando a entender um pouco a forma dele, esse tipo de bola em ataque ao espaço, começam a aparecer um pouco mais, o aproveitamento ainda está variando um pouquinho. Nesse sentido, eles já estão mais nesse sistema astronauta. Estão conseguindo achar... Tá sempre no espaço, né? Assim. Né? É para exemplificar, eu acho que fica boa, né? É verdade. Mas se for ver, com a brincadeira, e eles estão fazendo isso muito bem, cara. Ele está tendo um jogo
O Palmeiras está fluido. Mas ele está tendo uma ocupação de espaço, está sincronizada a engrenagem e eles estão encontrando mais bolas, ele está conseguindo jogar rápido. Aí você fala assim da parte física. Esse time do Palmeiras tem uma característica física, eu falo, de atleta, de muita força, saúde, até mais jovem, né, de repente, do que outros. Você pode percorrer um determinado nível de quilômetros, só que fazendo ações rápidas, intensas, fortes, e a hora que você chega na bola, você conseguir estar inteiro igual o Palmeiras tem um elenco, e jogando bem agora como ele recuperou, independente com quem quer que seja, é o time que é muito difícil você jogar contra, porque ele não te dá folga, tá ganhando de 2, de 3, o Felipe até comentou lá, no segundo tempo, lá no minuto. Acréscimos, cara, é impressionante. Pressionando lá em cima. E você vê de que eles pressionam organizados, tecnicamente muito bem, sabendo aonde tá. Eu vou lá, eu crio os encaixes lá alto. Estourou uma pressão, que uma vez outra história, eles se posicionam na zona, daqui a pouco, a hora que chega a bola no setor, eles se identificam de novo, enfim. É um time que ele traz realmente um nível competitivo, por isso que as campanhas em Copas, principalmente na Libertadores, você vai vendo, e o aproveitamento do Abel é absurdo. Tem uma coisa que o futebol brasileiro, para mim, tornou fundamental. É você conseguir mesclar, e nem sempre é fácil, porque para você trazer qualidade técnica para o futebol brasileiro, ainda que tenha evoluído muito a capacidade financeira dos clubes, muitas vezes você acaba recorrendo a jogadores ou muito jovem que acabou de surgir, caso do Estevão, à espera de uma saída, né, quando ele é extraclasse, ou o jogador que está retornando numa fase mais adiantada da carreira. O que o Palmeiras tem conseguido durante a grande maioria das campanhas dele nos últimos anos, é misturar qualidade técnica com saúde, com vigor. O Palmeiras hoje tinha 8 dos 10 jogadores de linha entre seus 20 e 27 anos. Aí, isso facilita você ter mais... Evidente que o Palmeiras tem os momentos, como qualquer clube brasileiro, que vai ter jogadores fora por lesão, porque o calendário é o que é no Brasil. Mas você vai ter muito mais vezes esses jogadores disponíveis, conseguindo render nos jogos no nível de intensidade que o trabalho exige, e podendo manobrar os minutos desses jogadores sem ser porque você está precisando preservar um que já tem uma carga por causa da idade, do momento da carreira. Hoje você tinha o Marcos Rocha, né, que é o jogador com mais idade. Ele e o Everton. Não, estou falando dos jogadores de linha. O Marcos Rocha e o Felipe Anderson, que tem 32. 32 ainda não é um veterano. A gente usa o 30 ali como marco, mas hoje em dia o futebol dá uma longevidade. Os 32 saudável, isso. Você corre igual de 27, 25, de 20, não é nem o problema. É isso aí. Vamos ouvir então o que achou Abel Ferreira, né? Se ele gostou do time dele nessa vitória importante no Allianz Parque. 5 jogos, 5 vitórias. O Palmeiras nunca passa sufoco na Libertadores na fase de grupos. Ele, independentemente do grupo, ele passa o carro e avança com muita tranquilidade, sempre brigando pelas melhores campanhas da fase de grupos. E agora ele já garantiu. Mesmo com uma rodada para ser jogada, o Palmeiras já garantiu a melhor campanha da fase de grupos dessa Libertadores. Ou seja, vai fazer o segundo jogo sempre em casa até a semifinal, se lá ele estiver. Vamos ouvir o Ferreira, né, falando bastante sobre comportamento do futebol brasileiro, que às vezes, apesar dos 5 anos dele aqui, ele ainda não conseguiu entender. Nem nós, viu, Abel? Não é fácil para todo mundo, não. A gente também muitas vezes não entende o que se passa por aqui, né? Se tentar entender, você vai ficar louco. Exatamente. Agora, quando ele fala que não há titulares no time dele, é mais ou menos por aí, né, Manso? Ele tem meia razão, porque a gente sabe que num jogo decisivo, alguns jogadores vão estar, a gente não tem dúvidas, né? Por exemplo, o Piquerez vai jogar, isso a gente sabe. O Everton vai jogar, a gente sabe. O Gustavo Gomes vai jogar, a gente sabe. O Richard Rios vai jogar, a gente sabe. O Maurício vai jogar, a gente sabe. E o Estevão vai jogar. São 6. Que a gente sabe. Até a Copa do Mundo de Clubes. Exato. A gente imagina que o Paulinho vai jogar. Vai jogar. O Paulinho vai jogar. O Torres, pelo visto, vai jogar, porque ele joga todas. Né? Exatamente. Então, assim, ele tem alguns caras que a gente garante, entre aspas, que são titulares. No jogo grande, se o Palmeiras for jogar final da Libertadores amanhã, a gente saberia que eles estariam em campo. Agora, os outros realmente não é fácil de saber, porque ele faz um rodízio muito bom. Mas isso também eu acho que tem característica de uma construção que é feita ao longo da temporada. Em quase todas as temporadas do Palmeiras, essa realidade que você colocou agora, a essa altura do ano, ela era assim. Mas
Quando o Palmeiras foi disputar as finais na frente, a gente de véspera sabia o time. Porque aos poucos ia se sinalizando quem eram os 11, ou eventualmente 10 dos 11. Sim. 9, 10 dos 11, vamos dizer. Porque aí começa a fazer mais jogos de caráter muito decisivo em sequência. Você percebe aí você, qual é. Isso, a bola de segurança. É que ele nunca teve esse número, esse volume, essa quantidade de opções. Exato. E quantidade de opções hoje praticamente... Esse é o melhor elenco que ele já teve na mão, né, Alex? Nesses 5 anos de Palmeiras. Total. Até porque os 3 primeiros anos ele venceu praticamente com o mesmo time, porque eram todos muito jovens, né, com uma fome, com uma saúde. E depois você dá uma queda. É normal, você ganhou tudo, você vem com aquela situação. E agora recuperar o fogo de novo, né? O fogo mesmo, a faísca, e com uma quantidade maior de atleta. Então ele desgasta de repente menos, você tem uma condição de estar com o pessoal à disposição com uma condição melhor do que se você não tivesse essa quantidade. E fora a competitividade dentro do grupo, né? Tá todo mundo querendo jogar muito. Imagina o nível de treinamento. As opções que o Palmeiras tem são, né? E é o time mais transformado de uma temporada para outra na passagem dele, né? É verdade. E aí você, naturalmente, o início do ano, deixa eu experimentar esse aqui, esse combinando com esse, esses jogadores combinam, como eles vão interagir, e se esse partido, o Estevão sai da direita, vem agora mais para o meio, o Felipe Anderson que entrava pela esquerda, vamos tentar agora pelo lado direito para ele abrir o campo, para você dar ao Estevão um corredor mais por dentro. Essas coisas vão acontecendo ao longo do ano. E o Abel tem sabido usar muito bem o Campeonato Paulista, né? Porque ele tem feito muitas mexidas, muitas experiências e ainda assim consegue chegar à decisão e às vezes vencer. Esse ano não aconteceu. Por isso é bom e importante manter o treinador, porque ele conhece isso. Eu vou ter um momento difícil, mas eu vou realmente encontrar. Antes de mostrar o jogo do Internacional, só colocar a classificação aqui para vocês verem a situação do Palmeiras, né? Já classificado, 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, já tem, como eu disse, a melhor campanha entre todos os participantes dessa fase de grupos. E assim será ao final da 6ª rodada. Então, o Palmeiras, como eu disse antes da entrevista do Abel, se garante como mandante na 2ª partida decisiva de todas as fases até a semifinal, caso o Palmeiras chegue até lá. 15 pontos, fora o Palmeiras, essa questão de grupo, assim, tá legal, tá competitivo. Fora o Palmeiras, né? O Palmeiras está sobrando na turma, né? Cerro Porteño, Sporting Cristal e Bolívar. Bolívar já eliminado com o resultado de hoje, né? Sporting Cristal e Cerro Porteño ainda tem disputa aí na última rodada. Ao que tudo indica, o classificado vai ser o Cerro Porteño, porque o Sporting Cristal vai jogar no Allianz com o Palmeiras. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí, o jogo aberto, depois o troca de passe e sim, toda a mídia tendo que se render o melhor da América Latina, o nosso Palmeiras, que é o único 100%, tanto de Libertadores, tanto de Sul-Americana, é o único 100%, já confirmado, o líder geral da Libertadores vai decidir tudo em casa, e você viu aí o jogo de ontem, muito tranquilo, até os 15 minutos fez o segundo gol, acabou depois tirando um pouco o pé, o Abel não gostou dessa tirada de pé, mas enfim, o pessoal viu, né, cara, o pessoal que tava em campo deu uma relaxada, né, com todo respeito ao Bolívar, mas o jogo estava bem tranquilo, já definido logo no início. Então o Palmeiras tirou um pouco o pé, mas a vitória foi muito importante para sacramentar essa liderança geral da Libertadores. E você viu aí, cara, o troca de passe, o pessoal falando, realmente não dá para saber qual é o time titular do Palmeiras. É claro que o Estevão sempre quase sempre titular, mas o Abel, ele consegue mesclar, mudar, e o time não perde qualidade. Porque tem muita qualidade esse elenco, e sim, esse é o melhor elenco que o Abel já teve na sua mão. Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí. Igual o pessoal lá no jogo aberto, no início do vídeo, o Cicinho, o Ronaldão querendo zoar a gente, mas o Cicinho depois um pouquinho falou assim, gente, vamos falar sério agora. Palmeiras é o time de excelência, vai brigar para todos os títulos que vai disputar. Vai brigar como favorito. Sim, ele teve que reconhecer. Porque o Jogo Aberto é um programa muito divertido, né? De brincadeiras. Mas o momento sério ali, ele falou, gente, tem que falar a verdade.
Porque fala assim, o grupo que o Palmeiras está na Libertadores é fácil. O pessoal falou que o grupo do Flamengo era fácil. E aí? Como que tá o Flamengo? Dependendo ainda para se classificar. Se não vencer o último, não se classifica. Então, não vem com essa que o grupo que o Palmeiras está é fácil. Tá? Temos que ter respeito por todas as equipes, mas o Palmeiras hoje é o melhor time da América Latina. Então, deixa aí nos comentários, sim, o que você achou de tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.